Ah, seu direitista, seu fascista. Fascista! Mas o que é fascismo? Pois é, ultimamente com essa bipolarização no nosso país, a gente está vendo um monte de xingamento por aí. Um deles é fascista. Mas o que é ser fascista? Ou o que é fascismo? Bom, hoje para vocês eu separei as características do fascismo, para você saber muito bem quando considerar, quando caracterizar alguém de fascista ou um governo como um governo fascista. Tá ok? Então vamos lá. O que é fascismo? Fascismo é uma ideologia que nasce na década de 1920, se fortalece na década de 1930 e tem o seu final no meados da década de 1940, de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Onde surge o fascismo? Qual foi o primeiro lugar fascista? Itália, de Benito Mussolini. Benito Mussolini ele funda o Partido Fascista, ele é um ex-socialista. É importante falar, é uma polêmica, mas é importante falar que tanto o socialismo quanto o fascismo têm características muito próximas, não são a mesma coisa, são antagônicas. Depois, regime fascista, regime nazista persegue comunistas, enfim, comunistas e fascistas se odeiam, se detestam, mas eles têm princípios muito sólidos, a sua base é muito sólida, muito parecida, tá ok? Enfim, Benito Mussolini pega uma Itália também em crise e se fortalece, chega ao poder na Itália, acaba depois influenciando outros regimes totalitários, como o nazismo de Hitler, como o salazarismo em Portugal, como o franquismo na Espanha, como o varguismo aqui, Getúlio Vargas aqui no Brasil, que não era um fascista, mas também tinha aproximação com grupos fascistas, como a Ação Integralista Brasileira, enfim. Mas quais são as características que definem o que é fascismo? Então eu coloquei algumas aqui para vocês. Lembre-se, história é uma ciência, mas não é uma ciência exata. Por isso que tem muita gente dando pitaco e se acha o historiador só por ver algumas coisas, alguns vídeos aí por aí no YouTube, como esse. Então a gente tem que estudar, a gente tem que analisar, pegar pontos críticos e fazer uma análise. Beleza? Não adianta ficar só vendo no WhatsApp, é verdade, e compartilhar por aí. Você pode acabar fazendo muita besteira, tá ok? Então vamos lá. Fascismo. Características dele. Primeiro, nacionalismo, amor à pátria, amor à nação, sacrifício à nação, a nação acima de tudo, e assim por diante. São lemas nacionalistas, são lemas também fascistas. Então, no fascismo existe nacionalismo. Não significa que todo governo nacionalista seja fascista, mas no fascismo existe nacionalismo exagerado. ênfase no militarismo. Por quê? Porque o governo fascista ele precisa dos militares porque ele usa a força. Então o militarismo é muito valorizado e muito utilizado no fascismo. Não significa também que todo governo que é muito militar seja fascista. Por exemplo, os Estados Unidos da América é o governo que mais gasta com ênfase militar no mundo. E não é um governo fascista e nunca teve um governo fascista. Ponto. Outra característica que nós temos aí é o totalitarismo, pode ser a nossa terceira. O que é totalitarismo? É a palavra total. Então, controle das mentes. Controle das mentes. É controle social, controle cultural, às vezes até controle econômico, tá ok? Então, é uma uniformização da sociedade, tá bom? Um pensamento único, beleza? Também entra nesse contexto o governo. Um governo totalitário, um governo centralizado na figura de um líder. Sempre homens, pelo menos no contexto histórico, até agora todos os governos fascistas surgiram a partir de um líder masculino. Uma outra característica que a gente pode colocar aí seria uma obsessão com a segurança. Como assim obsessão com a segurança? Geralmente o fascismo, esses regimes totalitários, como o comunismo, o socialismo também, eles surgem a partir de uma crise. Uma crise cria descrédito com a democracia, alta corrupção e assim por diante, surge uma ideologia mais extremista que promete acabar com os problemas, e aí vem o fascismo, aí vem o socialismo e assim por diante. Tá? Então uma obsessão com a segurança nacional. Um país com muito problema de violência, por exemplo, é um alvo fácil para um regime totalitário. Uma outra característica importante do fascismo é o controle da mídia e da censura. Então a censura é muito utilizada. Então tudo que é produzido, que é contrário ao governo, que é crítico ao governo, ou que tem uma ideologia diferente do que o governo pensa, ou aquela massa que está junto com o governo pensa, ele é cortado. Tá bom? Então tem também um descrédito aos artistas, aos intelectuais,
a valorização da liberdade não existe mais, a valorização intelectual, por um lado oposto ao que se pensa, também não existe mais. Então, essa censura prévia sempre existe no fascismo. O controle da mídia também. Você não vai ver, por exemplo, no regime fascista, vários casos de corrupção ou a mídia metendo pau. Isso não existe, porque é tudo controlado, é tudo censurado. Dentro desse contexto também tem o desprezo pelos intelectuais e pelos artistas. Obviamente, para esses artistas que não se adequam aos padrões da nação. Então, é perseguição à pessoa em si, e não só a sua obra. Então, muitas vezes eles podem ser hostilizados, podem apanhar, podem ser exilados, ou seja, expulsos do país, ou podem até vir à morte. Desprezo pelos direitos humanos é uma outra característica do fascismo. Então, quando as coisas estão muito cabeludas, muito sérias, o que acontece? As pessoas acham que tem que ter medidas drásticas para acabar com aquilo. E muitas vezes os direitos humanos aí são desprezados. Isso não significa que apenas as pessoas que realmente cometem crimes violentos sejam punidos. E sim qualquer pessoa que não se adeque ao padrão da nação. Então a gente tem um exemplo do nazismo na Alemanha, né? Que perseguiu judeus, perseguiu comunistas, perseguiu ciganos, perseguiu homossexuais. E eles apanhavam, eles eram hostilizados, depois foram enviados a campos de concentração e depois foram mortos. Ah, mas o nazismo e o fascismo não é a mesma coisa. Não, nazismo e fascismo não são a mesma coisa. Mas são regimes muito próximos. Aliás, Hitler amava Benito Mussolini, tá? Dizem que tinha até um quadro de Benito Mussolini durante muito tempo no escritório de Adolf Hitler. Para quem não lembra, foi o que eu falei, Benito Mussolini foi o criador do primeiro partido fascista da Europa. Outra característica importante e polêmica é a utilização da religião para aproximar as pessoas, para dar mais ênfase, para dar mais liga às pessoas. Então, por exemplo, Hitler, na Alemanha, ele se dizia cristão, ele era vegetariano e tal, e ele utilizou muitas vezes preceitos religiosos, preceitos cristãos para unir as pessoas. Benito Mussolini, ele era ateu, e ele tinha até planejado confiscar os bens da igreja, só que depois ele percebeu que dava para usar a religião para unir as pessoas. Então, ele se alia à Igreja Católica durante muito tempo. Eu não estou falando que todo cristão ou todo religioso vai cair na ideia, tudo bem? E também não estou falando que todo governante que é cristão ou que tem uma religião em si vai utilizá-la para unir a nação. Não é isso que eu estou falando, tá bom? Mas o fascismo utilizava, sim. Se você estudar, se você ler, se você for lá ler, não ficar só no senso comum, você vai perceber que sim, era usado. Uma outra característica importante do fascismo é a propaganda. Afinal, a propaganda é a alma do negócio. Como assim propaganda? Parecia comerciais, usavam o Facebook? Não, porque nem existia isso. Qual era a maior forma de meio de comunicação da época? O rádio. Mas não só o rádio. Apareciam também jornais, em revistas, em livros e assim por diante. Tá ok? Principalmente cultuando a figura do líder. No caso da Itália, Benito Mussolini. No caso da Alemanha, Adolf Hitler. Tudo bem? Não significa que todo governo que utilize propaganda seja fascista, mas todos os governos fascistas utilizaram a propaganda. Se surge um governo fascista hoje em dia, creio eu que utilizariam bastante a internet. Então utilizariam principalmente as mídias sociais para propagar as suas ideias. E por que fascismo é um governo de direita, professor Paulo? Eu já expliquei num outro vídeo por que o fascismo e o nazismo são governos de direita. Eu vou colocar aqui na descrição, vou colocar algum box, enfim, vai estar por aí. Você pode assistir lá. No fascismo existe o corporativismo. O que é corporativismo? Que muita gente confunde com capitalismo. O corporativismo é quando existe concorrência, é quando existem empresas privadas, é quando existe propriedade privada, mas tudo isso deve servir a um propósito à nação. Então, por exemplo, você está lá num governo fascista e você tem uma empresa que fabrica panelas. Você fabrica panelas, ok, legal, bonitinho, panela, beleza. E aí o governo precisa que você comece a produzir tanques. Então ele chega lá, bate na porta da sua empresa e fala assim, você tem que produzir tanques pra gente. Você vai ter duas opções. A primeira opção é, você fabrica tanques. Você vai ser compensado financeiramente e vai começar a fabricar tanques também. Segunda opção, você pode se recusar a produzir tanques. Se você se recusa a produzir os tanques, você vai ser colocado como subversivo, muito provavelmente sua empresa será tomada pelo governo, você perde aquilo, você pode ser preso, você pode ser morto, você pode ser expulso. No mínimo, você perde a propriedade sobre aquela empresa. Então isso é corporativismo. Existe aí um certo capitalismo, né? O lucro, propriedade privada, um enriquecimento de setores privados, mas desde que eles sirvam a um propósito à nação. Então não é uma liberdade econômica. Tá? Essa é a diferença do capitalismo e do corporativismo.
O corporativismo é um enriquecimento junto aí com o Estado. Intrinsecamente existe um coletivismo. E o capitalismo ele prega o individualismo. Então, galera, eu coloquei várias características aí do que é fascismo para você saber caracterizar quando alguém ou algo é fascista. Então, lembrando que nesse vídeo eu não caracterizei nenhum candidato, nenhum político, nenhum governo fascista atualmente. Coloquei apenas alguns reais significados do fascismo, características reais do fascismo, para que você possa ter uma noção melhor do que seja antes de caracterizar algo ou alguém como fascista. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar em se inscrever, de clicar em gostei, porque me ajuda a gente a sempre estar produzindo vídeos. Coloque um comentário embaixo o que você achou desse vídeo, perguntas e sugestões para os próximos. Tá ok? Então espero vocês na próxima e tchau. Não significa que todo governo nacionalista é fascista. Desculpa, não entendi. Ela não entendeu.